Aqui nessa serra é um lugar muito bonito aqui no Vitrine do Lago. Hoje eu estava observando a quantidade de caranha, piabanha, tambaqui, piau, tudo passeando. E eu tô com um bocado de gente trabalhando aqui, falei, deixa eu buscar um lá para ver se dá certo. E olha só o tamanho dessa criança. Tá para alimentar todo mundo tranquilamente. Isso é vida no campo. Um forte abraço a todos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma enorme satisfação revê-los sempre através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes da gente iniciar essa matéria, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, estenda a tua mão sobre nós, Senhor, e nos abençoe acerca do tema que analisaremos dentro da tua palavra. Abençoe para que possamos não só compreender, Senhor, mas que nós tenhamos a habilidade necessária para ensinar aqueles que nos cercam. Usa-nos como instrumento das tuas mãos para a compreensão e o exercício desse tema, e que possamos, no dia a dia, caminharmos seguros nos caminhos que tu nos tens dirigido. Prepare-nos para o teu reino. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus, com o perdão de nossos pecados e faltas. Amém, Senhor. A supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus, no plural, presta atenção nesse detalhe, e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas essas coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Colossenses 1, 15 a 17. Preste atenção nessa última frase. Ele é antes de todas as coisas. Mas na primeira frase, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Guarde esse vínculo para que daqui mais um pouco a gente possa trabalhar melhor com a profundidade desse mistério revelado na Palavra de Deus. No segundo tema, imagem do Deus invisível. Observe o que diz em Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27. Esse texto aqui é chave que nós vamos aprofundar. Especialmente o verso 27. E diz que o homem e a mulher, ambos, masculino e feminino, foram feitos à imagem de Deus. De Deus. Elohim. É o que nós vamos estar vendo aqui no próximo tema. Guarde esse texto que é muito importante. E diversos outros textos na Bíblia estão alinhados com ele, como 1 Coríntios 15, 49, 2 Coríntios 3, 18, Hebreus 10, 1. Todos eles nós podemos concluir de uma forma objetiva e clara de que quem vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. João 14, 9. Ele é a expressão exata da natureza de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3. Irmãos, ele é o pensamento de Deus feito audível e o caráter de Deus feito visível. Além disso, Jesus frequentemente usou o nome divino, eu sou. Lembra daquele texto lá, quando ele falando de Abraão, que antes que Abraão fosse, eu sou? Pois é, ele atribuiu isso, se identificando então como aquele eu sou, que teve com Moisés, lá no passado, na sarça ardente, quando Moisés perguntou, quem que eu vou falar que me mandou ir lá diante de Faraó para poder tirar o povo? Ele falou, diga que o grande eu sou está mandando você falar isso.
está te dando essa missão. Veja bem, 1500 anos antes, ele na sarça ardente, usando essa expressão, e agora repetindo ela, atribuindo o mesmo conteúdo a um cenário anterior a Moisés, 500 anos antes de Moisés ainda, se referindo ao termo de Abraão. Antes que Abraão fosse, eu sou. Realmente, Jesus revelou-se na identidade plena de sua divindade absoluta, no conteúdo absoluto da eternidade, a imagem do Deus invisível, de forma exata. Mas para aprofundarmos nessa imagem exata, nós temos que entrar no terceiro tema, que trabalha com o primogênito de toda a criação. Aí sim, nós vamos observar Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, especialmente focando no verso 27. Veja, irmãos, a tradição religiosa tem muitas marcas complicadas de, às vezes, buscarmos entender melhor alguns mistérios que existem na história do nosso universo, e principalmente revelado no texto sagrado. Mas lembra que aquilo que está revelado é para nós e os nossos filhos, e o que está encoberto é para Deus. Tá, então quem criou Deus não está revelado. Então não vamos entrar nesse mérito, que é um ponto do mistério que nós não temos base para poder questionar, para poder entender. Mas tem muita coisa que dá para entender, e a tradição religiosa tenta colocar uma cortina em cima, porque é assunto que não vai render dízimo, não vai render oferta, não vai render promoção, não vai render muita emoção, não vai render popularidade, e não vai render um monte de coisa. E aí é melhor deixar de lado e trabalhar mais com aquilo que é assunto que vai agradar todo mundo e manter todo mundo dentro da igreja. A igreja é muito importante, é fundamental na nossa vida. E lembrar que nós vamos daqui a pouco observar aqui que Cristo é a cabeça, inclusive, da igreja. Mas esses mistérios, irmãos, existem pontos revelados que é muito importante nós entendermos e quebrarmos esse monopólio tradicionalista de cegueira, que às vezes fica jogado como cortina de fumaça ou cortina de vidro em cima dos cristãos. Como esse aqui, por exemplo, Gênesis 1, 26 e 27 está dizendo que o homem e a mulher, presta atenção, homem e mulher fez a imagem de Deus. Só que quando está falando Deus aqui não está traduzido corretamente, que aqui o certo teria sido traduzido deuses e não Deus. Esse ponto aqui, porque o original aqui é Elohim, e Elohim é plural. Está falando de Pai, Filho e Espírito Santo. Aí entra numa questão também muito delicada, que a cortina de fumaça, a cortina de vidro fica por cima, e não deixa, às vezes, os cristãos avançarem para entender. Se homem e mulher foi feita a imagem de Elohim, de Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos que entender que os três são pessoas distintas. Ou nós acreditamos nisso, ou está tudo errado a nossa fé. Se são três pessoas distintas, homem e mulher, uma só carne. São duas pessoas distintas, e no entanto tem um só propósito. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas, mas tem um só propósito. Então, alguma coisa aí precisa de ser mais esclarecida. Porque se homem é homem, mulher é mulher, e todos foram feitos a imagem e semelhança de Deus, nós temos que entender a distinção dessa divindade. O Pai, evidentemente, tem a distinção masculina, e o Espírito Santo a distinção feminina, a mãe do nosso Senhor Jesus. Então, como que isso aconteceu? Obviamente, houve a criação divina entre seres divinos. Agora, como, quando, volta o mistério inicial. Não importa. Mas eles foram feitos a imagem e semelhança de Deus. A mulher parecida com o Espírito Santo e o homem parecido com o Pai. O filho idêntico ao Pai, parecido com o Pai. Mas é incontestável, baseado nessas premissas do Elohim e do texto de Gênesis 1, 27. Então, ele é o primogênito de toda a criação, porque
partindo dessa premissa da criação, ele é o primogênito da criação de Deus. Olhando do prisma universal, o reino de Deus, irmãos, antes do pecado, tem uma estrutura. O reino de Deus, após a queda de Lúcifer, atingiu outra estrutura. Ou seja, houve uma divisão, uma barreira entre reino eterno absoluto e o reino mortal. Porque os seres que caíram no reino de Deus foram expulsos e lançados no reino mortal. E abriu-se todo um precedente criacionista debaixo desse contexto de trevas, de morte, porque houve uma desconexão voluntária por parte de criaturas de Deus nesse conteúdo. E eles foram expulsos e lançados do reino mortal. A partir do momento que romperam com a luz, com a fonte da criação, Lúcifer e aqueles que se rebelaram foram lançados num clima do grande conflito entre o bem e o mal. Houve uma faixa, então, que divide o reino absoluto de um reino não absoluto. Agora, essas trevas, essa barreira, só seria rompida mais tarde com a vitória de Cristo, que pagaria o preço para nos alcançar lá embaixo, no reino caído, e redimir a mim e a você. Mas nada disso desequilibra ou desinforma a proeminência da criação divina de um ser divino. Um ser criado por uma família divina. Isso é um assunto que é um verdadeiro vespeiro tentar mexer nisso no meio de uma unidade evangelizadora, da escola sabatina, escola dominical. É vespeiro puro. No culto, então, no púlpito, então, é assunto de vespeiro por causa de quê? Dos tabus formados pela tradição religiosa. E aí não tem clima e nada que favoreça falar num tema desse de forma pública. Mas pelo conteúdo bíblico, analisando, se baseando no próprio original, que trata de Elohim, e depois Gênesis 1:27, que fala que o homem e mulher, pessoas distintas, aparências distintas, não adianta tapar sol com a peneira, aparência distinta, gênero distinto, foram feitos à imagem e semelhança de Deus, Elohim, que é o termo usado para a tradução de Deus que está aí, que na realidade deveria ser deuses. Então, isso cai por terra por completo a ideia de que não tem gênero na divindade. Tem. Está aí, claro, graças ao Elohim e à revelação de Gênesis 1:27. Agora, nós devemos lembrar que primogênito na Bíblia também, é um conteúdo que o autor da lição aqui trabalha, que é muito importante, é que Isaac, por exemplo, foi o segundo filho de Abraão, e não o primeiro. O primeiro foi Ismael. E, no entanto, qual foi considerado primogênito? Isaac. E Jacó? Quem que era o primogênito? Esaú. E quem foi considerado o primogênito? Jacó. José era quase que o caçula, só tinha Benjamim depois dele. Ele foi considerado o primogênito por Jacó. Entende, irmão? Jesus, também como Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele foi consagrado por Deus como primogênito. Da mesma forma desses exemplos bíblicos de primogenitura aí citados. Então, primogenitura não significa essencialmente na Bíblia aquele que nasceu primeiro, mas aquele que é considerado como tal, como preferência, segundo a hierarquia familiar, nem se fala. No quarto tema, nós temos a cabeça do corpo, a igreja. Aqui a relação de Efésios 1:22 e Colossenses 2:10. Irmãos, realmente, assim como o corpo não sobrevive sem a cabeça, também a igreja não sobrevive sem Cristo. É fundamental que ele seja de fato a cabeça. Às vezes a gente perde um dedo, perde uma mão, ou perde uma perna, e ainda continua vivendo, continua sobrevivendo. Mas se perder a cabeça já era. Entende? Então, é fundamental que Cristo seja de fato
o nosso autor e consumador de nossa fé, o nosso guia, para que todo o corpo congregacional sobreviva e sobreviva em paz. E prossiga no cumprimento da missão que ele confiou a mim e a você. No quinto tema, nós temos o princípio e iniciador. Aqui entra num ponto polêmico também, muito importante, que é Colossenses 1:18. Olha o que diz aqui em Colossenses 1:18. Também ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha preeminência. Diz que ele é o primogênito dos mortos. Presta atenção. Aqui já tinha mais de 4.000 anos, só que Adão caiu, que Adão pecou. A gente não entrar em muita delonga além disso. E como que ele agora estava sendo chamado de primogênito dos mortos, ou seja, se destacando como primogênito dos mortos. Como que ele poderia ser? Que história é essa se morte é morte? E aí é o X da questão. Morte no sentido absoluto é morte, é para sempre. Não tem mais possibilidade de vida. Como vida também, no sentido absoluto, é eterno. Absoluto não tem como ter morte. Mas como nós falamos inicialmente, toda conexão é feita em Deus, porque se Ele é a fonte da vida, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem vida senão por mim. Para chegar ao Pai, para chegar à vida, precisa estar conectado com a fonte da vida. A rebelião contra Deus, houve uma ruptura. E quem continua nessa ruptura, do lado errado do conflito, ou abaixo da faixa do conflito, esse estará perdido para sempre. Quem se reconciliar com Deus, quem se conectar com Ele, vai romper. Mas como ele pode ser o primogênito dos mortos? Aí está a questão. Lembra da história que aconteceu lá na Antiguidade, nos dias de Moisés? Lá no livro de Números, no capítulo 21, 4 ao verso 9, está lembrado? Lá naquele tempo, aconteceu a praga das serpentes abrasadoras. E o povo começou a morrer de montão no deserto. Rebelião contra Deus. E aí, por intercessão de Moisés, Deus orienta que ele fizesse uma serpente de metal, uma escultura, inclusive, né? E colocasse numa haste para todo mundo que fosse olhar para aquela serpente ia ser curado. E isso causou um dó na garganta dos sábios da humanidade, desde aqueles dias até os dias de Cristo. Quando chega nos dias de Cristo, Jesus conversando com Nicodemos, lá na altura do capítulo 3, do verso 14 e verso 15, Jesus fala, ó Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, eu também serei levantado da terra e atrairei todos a mim, para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele deixou na milindra, que já tinha sido engasgada desde os dias de Moisés, que por sinal ele fez a serpente de metal e todo mundo que olhava para aquela serpente foi curado de fato. Mas qual era o grande significado disso aí na realidade? Cristo está apontando claro que era a ressurreição dele, que ele ia morrer e ressuscitar, e quando ele ressuscitasse, ele ergueria. Mas qual é o X da questão, irmãos? O X da questão, o mesmo que está em Colossenses 1,18, fala que ele é o primogênito dos mortos, Apocalipse capítulo 1, verso 5, fala que ele também é o primogênito dos mortos. Nesse texto também afirma a mesma coisa. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, está falando que Deus o fez maldição por nós, para que nele nós fôssemos salvos, irmãos. Irmãos, o que é isso? Cristo é o único ser, é o primeiro, literalmente, radicalmente, que morreu a morte eterna. Ninguém no universo morreu a morte eterna. Ele morreu a morte eterna. Os outros tipos de morte que a gente vê aí nos velórios, é sono da morte. Evangelho de João, capítulo 11, verso 11. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E se você ler o resto do conteúdo do capítulo 11 do Evangelho de João, ele conversando com Marta e com Maria, vocês vão ver que ele fala claramente, ele deixa claro sobre isso. Fala que quem crer nele, ainda que esteja morto, viverá. E quando ele está falando do sentido absoluto, de quem estiver vivo nunca vai morrer. E não morre mesmo, porque o próprio Lázaro está ali como prova. Ele está dormindo. Entende, irmão? Então, ele, de fato, é o princípio de todas as coisas, inclusive ele ser o primogênito dos mortos, é o que faz nós entrarmos no sexto tema, que é reconciliando todas as coisas, como Colossenses 1, 19 a 20. Essa luz poderosa, irmãos,
da vitória dele lá no Calvário, dele ressuscitar da morte eterna, lá no ele sair do sepulcro, porque ele não tinha nenhum pecado, só por isso ele pôde ressurgir. O único capaz para isso seria ele. Por isso a Santíssima Trindade trabalhou em equipe, de forma absoluta, o tempo todo, para que essa garantia pudesse alcançar. E o amor de Deus, como ele falou para Nicodemos, no verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único da espécie, unigênito, único da espécie, né? E houve essa transição de ser divino para ser mortal e de ser mortal para ser divino. Ou seja, ele se torna um mortal potencialmente divino, mas com a luz divina apagada, entre aspas. Mas que a luz do Pai, através da fé dele em conexão com ele, o manteria iluminado o tempo todo para cumprir a missão com garantia. Mas quando ele paga o preço, ele ressuscita e retoma a glória inicial dele, o brilho inicial, que inclusive ele não foi reconhecido por ninguém assim que ele ressuscitou. Demorou um tempo para ele se acostumar com aquela natureza gloriosa, oriunda da divindade dele, já de todos os tempos, de forma absoluta. Porque o ser que andava entre eles ali não tinha aquele brilho todo, e claramente diferente desse ser que ressuscitou, e ninguém pôde reconhecê-lo. Nem Maria Madalena, nem os discípulos, ninguém reconheceu ele. Mas ele se identificou, claro. Quando foi reconhecido, foi pelos traços, pelo jeito, né, como os discípulos de Emaús mesmo. Na hora que ele partiu o pão e desapareceu na frente dos caras, não, é ele mesmo, realmente. Mas andou com eles mais de 10 quilômetros de distância, de Jerusalém até Emaús, né? E não reconheceu, conversou de Bíblia, de profecia o tempo todo. E só depois que ele partiu o pão, que eles reconheceram. E aí ele saiu de cena. E continuou na missão dos 40 dias após a sua ressurreição. De fato, reconciliando todas as coisas. Quem aceita essa reconciliação está incluído de forma poderosa no reino eterno. É uma luz que vem explodindo tudo no meio das trevas para alcançar a mim e a você e nos levar de volta ao reino eterno. E o sétimo tema, o eterno. Irmãos, eu queria citar um texto de Evangelismo, página 425, 426, que diz o seguinte: Cristo é o Filho de Deus, pré-existente, existente por si mesmo. Jesus nos garante que nunca houve tempo em que nele não estivesse em íntima comunhão com o eterno Deus. Ele era igual a Deus, infinito e onipotente. É o Filho eterno, existente por si mesmo. Ó Senhor, obrigado por essa certeza que estabelece no nosso coração a sua pré-existência e o teu reino absoluto, e principalmente a tua vitória que garante a nossa redenção. Santifica-nos, Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra é verdade, e capacita-nos, Senhor, a sermos vitoriosos em nossa missão. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida